Bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando do Centro de Espiritualidade Josefina em Apucarana, Paraná, ao lado do Santuário São José, no Querigma e Catequese, liturgia dominical, leituras e contextos. Nós estamos no tempo do Natal. Olha, o Natal não é só o dia 25 de dezembro. O Natal tem um tempo que ele é celebrado. Porque ele é uma festa muito importante e precisa ser observada nos seus elementos mais de perto. Assim, a Igreja propõe o tempo do Natal. E no tempo do Natal tem aquilo que se chama a oitava do Natal. Oitava quer dizer 8 dias, a começar do próprio Natal. Aí tem o dia 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1º de janeiro. 8 dias. Oitava do Natal. No 8º dia, nós temos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E no domingo que ocorre entre esses 8 dias, se celebra a Sagrada Família. Jesus, Maria e José. É o que nós iremos ver hoje. O mistério de Cristo, o Verbo feito carne, a Palavra de Deus entrando na história e entrando na história através de uma família. Então, vamos ver a liturgia da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. O primeiro texto, a propósito, tem opções de escolhas, tá? De textos bíblicos para esta solenidade, para este domingo, o domingo da Sagrada Família. Então eu vou fazer opções aqui e vou estudar com vocês esses textos. Se de repente você ouvir outros textos na sua comunidade, é porque fizeram outras opções para as leituras. A primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 3. E tem uma sequência de versículos escolhidos e nós iremos então conhecer esse texto, que é o que eu vou ler agora. Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. E no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa. E quem obedece ao pai é o consolo de sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Procura ser compreensível para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. E na caridade feita a teu pai, e a caridade feita ao teu pai, não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. E na justiça será para a tua edificação.
O livro do Eclesiástico, que nós acabamos de ouvir aqui, também chamado livro de Sirá, ou Sirac, ou Sirácida. Este livro, ele não está nas Bíblias das igrejas não católicas, das igrejas chamadas reformadas ou protestantes. É lamentável isto, né? E o fato dele não estar tem uma razão histórica para ele não estar ali, tá bem? Nós vamos respeitar. Mas durante 15 séculos, todos os cristãos leram este texto e o acolheram. Tanto que ele é chamado livro do Eclesiástico. Eclesiástico significa relativo à igreja. É o livro da igreja. E curioso que ele não está agora nas igrejas protestantes. Mas tudo bem, respeito a opção que os protestantes fizeram há quase 5 séculos atrás. Aliás, 5 séculos atrás. Bem, mas ele tem estas observações que, sinceramente, vamos observar que o que está dito aqui nem precisava ser palavra de Deus. Basta ter um pouco de bom senso e de nos colocarmos na dependência dos nossos pais, porque, tirando aqueles dramáticos fatos ou situações que algumas pessoas nascem e são abandonadas, são jogadas, lamentavelmente isso acontece, não estou negando isto, também não estou negando que muitos homens não estão à altura de ser pais e que muitas mulheres não estão à altura de ser mães, não estou negando isto, mas tomando aqui a média de mães e pais, a média humana, normal, então, o que nós aqui ouvimos, dirigido a filhos, e todos somos filhos, né? Eu não tenho filhos naturais, provavelmente alguns de vocês também não os têm, mas podemos ser pais, mesmo sem ter filhos, pais e mães, mesmo sem ter filhos naturais. De qualquer forma, nós entendemos o que aqui está sendo apresentado. É o bom senso que nos ensina. Se nós formos bons filhos em relação aos nossos pais, nós teremos um bom nome e seremos reconhecidos como tal, como bons filhos. E notem aqui que a palavra não diz que o sujeito deve ser um bom pai. E não diz também que eu tenho que ser bom só se o meu pai foi bom para mim. Diz que eu devo ser bom e acabou. Pronto. De maneira que esta palavra, que é muito humana, ela pode ser entendida à luz da fé. Por quê? Porque a maternidade e a paternidade, interpretadas pela Escritura, têm a ver com a própria realidade de Deus que cria. Então, mãe e pai são sinais da criação para nós, para cada um de nós. O que é uma responsabilidade bastante grande, hein? Sobretudo para quem é mãe e quem é pai. Então, o primeiro foco aqui está na maternidade e na paternidade. Dia da Sagrada Família tem a ver com maternidade e paternidade. O Salmo 128, que é um salmo de gratidão, mas um salmo também de anúncio, um salmo de formação, de exortação. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Vejamos este salmo. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração de tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Um salmo que tem um acento bem ligado à paternidade, ao homem, mas que pode ser entendido também pela maternidade, à mulher.
e que valoriza a importância de estar ligado ao Senhor. Na realidade, amigas e amigos, o texto do Antigo Testamento, especialmente ali no livro do Deuteronômio e outros textos do Antigo Testamento, como disse, ele foca muito na responsabilidade paterna ao pai em relação aos filhos. Nós sabemos que a mulher tem um destaque muito grande na educação dos filhos, compreensível isso, mas o Antigo Testamento insiste na responsabilidade paterna da educação dos filhos. Isso é deixado um pouco de lado numa sociedade acentuadamente machista, mas nós temos que considerar esta realidade. E o Salmo valoriza isso que acabei de dizer. Um salmo de confiança e um salmo de esperança. Agora, o texto do Evangelho, que é segundo Lucas. Capítulo 2, versículos 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus, então, desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Esse texto, ele faz parte do capítulo 2 de Lucas e compõe aquele período de Jesus infante, de Jesus criança. E aqui, notícias interessantes. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém. De fato, havia uma norma, e essa norma ela está expressa no livro do Levítico, que todo fiel judeu devia ir nas grandes festas até Jerusalém. As grandes festas eram a Páscoa e o Pentecostes, sobretudo essas são as duas grandes festas. E elas acontecem próximas uma da outra, cerca de 50 dias de distância uma da outra. Mas para todo judeu ir nestas festas, todos os anos, é impraticável para aqueles que moram longe. Para Maria e para José, como para o pequeno Jesus, isso era até possível. Eles moravam em Nazaré, 150 quilômetros aproximadamente. Não era simples não, hein? Vamos considerar que é possível fazer 20 quilômetros de caminhada por dia em caravana. Ninguém ia sozinho. Não fazia viagem sozinho, ninguém.
Tinha caravanas. Quando é sozinho, você tem até 30 quilômetros por dia. É possível fazer num ritmo bom. É possível. Agora, em caravana, já é mais difícil. Vamos colocar 20, 25 quilômetros no máximo. Então, exige um tempo aí bom, né? Uma semana para ir, talvez mais um pouco, uma semana para voltar e um tempo lá em Jerusalém. Beleza. Então, eles vão anualmente, está dizendo aqui. E Jesus, com 12 anos, deve ter ido antes e irá depois. Jesus está mais ou menos naquele momento em que o menino, na sociedade judaica, ele está na passagem da infância para a maturidade. Não tem esse negócio de adolescência. Adolescência, esse conceito e essa fase da vida, é compreendido tudo isso muito tempo depois. Nós compreendemos isso. Mas na época, tinha apenas a infância e de um dia para o outro o menino se tornava adulto, né? Jovem adulto. E tinha responsabilidades. A gente está nessa época de Jesus, então é bem provável que José entendesse que Jesus estava no grupo das mulheres com Maria. Porque eles iam de caravana e voltavam também de caravana, mulheres num grupo, os homens no outro grupo. As crianças pequenas com as mulheres, os jovenzinhos, né, já emancipados, adultos, então com os homens. Então Jesus ali no meio, talvez não tivesse tido esse momento ainda de emancipação, de maturidade declarada. Então José pensava que Jesus estava com o grupo das mulheres e Maria pensava que Jesus estava com o grupo dos homens. Vamos imaginar que é isto. Porque a única explicação para que um pense que ele está com o outro e assim, ao contrário. E aí, quando eles descobrem que Jesus está perdido, eles voltam e durante 3 dias ficam procurando Jesus. Imaginem só a angústia. E ainda por cima, quando encontram Jesus, levam uma bronquinha de Jesus. Maria chega para Jesus e com uma delicadeza extraordinária. Como Maria é delicada, né? Meu filho, por que você agiste assim conosco? Olha que o teu pai, ela coloca primeiro o marido, o teu pai e eu. E ela chama Jesus de pai, ela chama José de pai de Jesus. Eu fico pensando naquelas pessoas que não gostam de ouvir que Jesus tem como pai José, e que José é o pai de Jesus. Tem gente que não gosta disso, né? A própria Maria chama José pai de Jesus. Qual é o problema nisso? Meu filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu, angustiados, te procurávamos. E Jesus diz assim, mas vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Que é Deus? E Maria guarda tudo isso no coração, tentando compreender aquilo que ela não consegue ainda compreender. Esse texto dá a entender tanta coisa para nós. Se a própria Maria não consegue compreender aquilo que Jesus está dizendo ainda, quem sou eu para compreender tudo o que acontece comigo? Então, permitamos que o tempo e o Espírito no tempo faça-nos compreender o que nós agora não compreendemos. E são tantas coisas. Mas ouçamos esse trecho da segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Capítulo 3, versículos 12 a 21. Ouçamos. Irmãos, vós sois amados por Deus. Sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se um tiver queixa
com o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Esta leitura, que parece tão pragmática para nós, pragmática significa que a gente pode usar na realidade que a gente precisa e tem para usar. Quase que dizendo assim, essa leitura é de propósito para usar, para controlar situações familiares. Mas não é assim. Sabe por quê? Porque o que Paulo fala aqui é absolutamente inédito. Para aqueles que estão ouvindo o que Paulo está dizendo, que são os colossenses que viviam na cidade de Colossas, na Ásia Menor, isso tudo aí é extraordinariamente novo. Porque a realidade que existia naquela sociedade não era uma realidade de valores como nós temos hoje familiares. Os valores que nós temos hoje familiares nos foram dados pela sociedade inspirada no judaísmo e no cristianismo. O mundo pagão não apresentava, não propunha, não cultivava os valores que nós cultivamos hoje quase que naturalmente nas nossas famílias. Se bem que hoje nós já temos valores diferentes, presentes nas nossas famílias, que estão fora do cristianismo. Mas os valores que nós temos naturalmente nas nossas famílias foram forjados no judaísmo e no cristianismo, durante séculos vivenciados, especialmente no Ocidente, onde a igreja se tornou muito parte da cultura, e também no Oriente, aonde a sociedade cristã se desenvolveu em muitos países. O respeito para com o pai, a reverência para com a mãe, e o olhar de zelo, de cuidado para com os filhos. Se eu disser para vocês que durante muita época no Império, na cultura romana, que era uma cultura muito evoluída por sinal, mas em alguns grupos romanos, não era generalizado, mas em alguns grupos, em algumas maneiras de pensar da cultura romana, greca e romana, uma criança quando nascia, ela podia ser rejeitada. Se o pai olhava para a criança e não gostava do que via e desconfiava que aquela criança não tinha nada a ver com ele, ele podia rejeitar a criança, e a criança era jogada fora literalmente, não metaforicamente, mas ela era jogada no lixo. E nós sabemos que muitos cristãos, comunidades cristãs, iam pegar crianças no lixo para dar a elas possibilidade de vida. Isso é história, que não se conta nas aulas de história, no ensino fundamental e médio. Se conta de pecados de igreja, pecados de cristãos,
absurdos e barbaridades que aconteceram, mas não fala disto. Tanto que, em algum tempo, os cristãos foram acusados de devorarem crianças. Por quê? Porque os cristãos resgatavam crianças de lixos. E então, os inimigos da igreja daquela época diziam que eles tomavam as crianças para devorá-las, ou então roubavam crianças para devorá-las. Canibalismo? Isso daí acontecia. Esse trecho, então, ele valoriza, alertando. Bom, tem duas partes nessa leitura, né? Tem o relacionamento genérico entre os membros de uma comunidade, de amor, de perdão, de tolerância. Agora, é claro, o próprio Paulo diz, em um certo momento, que tem gente que tem que ser excluída mesmo. Quando o cara não tem jeito e não se converte, não muda, mesmo percebendo que ele está errado, então é melhor excluí-lo mesmo. Então essa é uma possibilidade. Aqui não foi anotada, mas é possível, e Paulo diz isso em alguns momentos, em outros textos. Mas a primeira parte dessa leitura valoriza as relações que existem entre cristãos, que deve haver tolerância, superação, compreensão, amor, perdão e etc. A segunda parte é muito clara. Maridos, primeiramente, esposas, sede solícitas para com os maridos. Quer dizer, estejam atentas para com esses maridos. Por quê? Porque eles precisam constantemente de estar atentos, de ter a sua atenção, porque eles podem caminhar de maneira errada. Os maridos, amai as vossas esposas. Note que a maneira como Paulo diz é muito realista. As esposas têm que estar atentas, porque os maridos precisam de muitas vezes de correção. Maridos, amem as vossas esposas. Não apenas as utilizem sexual ou domiciliarmente, ou, não sei, de modo pragmático, mas amem. E isso é inédito. Porque na sociedade não havia a ideia do amor. Havia a realidade de que os casamentos eram arranjados. Era assim que acontecia. E o Paulo está dizendo uma coisa nova. É inédito isso. Amem. Amem. Depois, filhos, respeitem vossos pais. E Paulo diz, pais, olhem pelos vossos filhos. Note que o que Paulo faz aqui é uma coisa absolutamente inédita na sua época. E ela foi tão importante que sobre isso daqui que Paulo apresentou, toda uma parte da sociedade que viveu durante séculos se fundamentou. Claro que não de modo perfeito. Tanto que chegou até nós. Então, amigas e amigos, o cristianismo ele forma a história. Por quê? Porque o cristianismo é a encarnação de Deus na história. Então, família, esposa, mãe, esposo, pai, filhos, descendentes, prole, desejo de Deus. E nós aceitamos. Nós reconhecemos também que existem outras formas de família. Exemplo, uma mãe que tem um filho e que não é esposada. Também um pai, pode acontecer isso. Nós também reconhecemos novas formas de família que não se equiparam à família como a Escritura nos propõe, mas que é um grupo humano e que merece todo o nosso respeito. Eu posso não aceitar o que alguma pessoa fala e vive, mas isso não implica que eu a desrespeite. Eu tenho que respeitar as suas escolhas. Respeito as suas escolhas, mas não as proponho como modelo de virtudes. Respeito, mas não as assumo para mim. Que nós estejamos atentos a essas coisas e que nós coloquemos em Maria e em José, os santos esposos, a nossa confiança e a nossa inspiração para podermos viver melhor o mistério de Deus em família.